Salve galera, tranquilo? Seguinte, eu ia fazer esse vídeo aqui como um vídeo mesmo normal de 10 minutos pro YouTube, editado e blá blá blá, mas o bate-papo com o Baden, que é essa figura aí, e com a Fernanda maravilhosa, foi muito produtivo, então eu decidi manter como um podcast, porque dá pra aproveitar tudo que eles falaram aí. Se você tem interesse em participar de qualquer iniciativa mais mundial, assim, com escotismo, aconselho que você assista e escute até o final, então pega uma pipoquinha, aquele refri, um suco, uma água e aproveita o vídeo. Tchau! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe do canal Saps e hoje eu tô com duas pessoas muito especiais aqui, a Fernanda e o Baden Powell. Não é o Baden Powell, vocês já vão ver, mas o nome é Baden, vou deixar eles se apresentarem. Então, primeiras damas, Fernanda. Oi, gente, eu sou a Fernanda Elimelec, eu sou do grupo Havaiandava de São Paulo, 004, e estou muito feliz de estar aqui hoje, espero que seja muito legal estar aqui com os dois aqui, e é isso. Boa, show. E agora o Baden. E aí, pessoal, sempre alerta. Meu nome é Baden Pérez Homem, eu sou do Cardeal da Silva 33BA, Salvador, Bahia. E é uma honra imensa estar aqui no canal do Felipe. Eu ali que sempre assisti aos vídeos dele e tal, então tô aqui muito feliz de estar tanto com ele como com a Fernanda para o vídeo de hoje. Boa, perfeito. E como vocês já devem ter visto no título, ó, às vezes eu vou olhar pra cá, às vezes eu vou olhar pra cá, porque a câmera tá aqui, mas eles estão aparecendo pra mim na tela aqui. E o que a gente vai fazer hoje é bater um papo sobre escotismo internacional. A Fer e o Baden, pode chamar de Fer? Pode, né? Ai, que bom. Então, a Fer e o Baden tiveram a oportunidade, nesse último mês que passou, de participar do Global Youth Mobilization, que foi um evento que juntou várias organizações de desenvolvimento, de empoderamento juvenil, para discutir temas acerca da pandemia. E eles tiveram a honra, né, de poder representar o Brasil durante esse evento. Então, primeiro, queria saber um pouquinho de vocês, como foi essa experiência, como foi para vocês poder participar desse evento. Tirando o Joaquim Poi, quem fala primeiro, vocês escolhem. Posso começar, então? Pode ir. Eu achei sensacional esse evento, ele cumpriu, na verdade não só cumpriu minhas expectativas, como foi melhor ainda do que eu imaginava. Eu quis ir para esse encontro, né, mundial, por conta da pandemia, que era uma situação que estava me deixando um pouco nervosa, né, eu acho que todo mundo passou por esse momento durante a pandemia, mas eu queria, de alguma forma, lidar com isso, e a forma que eu encontrei foi de colocando na prática algumas ações ou tentando ajudar, né, a nossa comunidade nesse momento. Então, se tornar parte ativa do processo para realmente mudar a situação. Isso realmente me ajudou muito, eu fiquei muito feliz quando eu passei e foi muito legal a experiência, de verdade. Legal. E você, Baden? Então, como a Fernanda mesmo disse, eu também achei o evento incrível e até mesmo superou as minhas expectativas, porque é assim, né? Eu inicialmente, eu tava querendo, eu vi o evento e eu fiquei assim, meu Deus, será que eu vou? Será que eu não vou? Peguei, entrei, aí será que eu passo? Será que eu não passo? Fui, passei e a surpresa foi enorme. Eu também fiquei muito feliz de poder estar lá junto com a Fernanda representando o Brasil e no meu caso, estar representando aqui a minha região, Nordeste. Eu achei incrível o evento, como ela bem disse, trazendo aí questões muito importantes para a atual conjuntura que a gente vive, saúde mental, empoderamento do jovem, ativismo virtual, coisas que foram incríveis. E um dos motivos também pelo qual eu achei incrível esse evento foi por todo o conhecimento que a gente teve de todas as sessões, de todas as conversas, etc. Porque é algo que ajuda na nossa conscientização e até mesmo para a gente criar e ter ideias de como ajudar a comunidade jovem, até mesmo nossa comunidade, ações locais que depois podem se tornar globais. Então eu achei incrível esse evento. Show. E, Fer, no seu diálogo aí eu vi que você falou que rolou uma seleção. E às vezes se alguém que tá assistindo a gente falou, putz, mas eu não vi que teve e tal, né? Muita gente às vezes nem fica sabendo que tem. Como que foi pra você? Explica um pouquinho, depois o Baden fala. Explica como que foi descobrir esse processo. Como você ficou sabendo? Como que foi? Rolou uma insegurança de participo ou não participo? Porque quando é uma coisa muito grandiosa, né? Rola às vezes um medo, né? De putz, será que eu tento? Acho que eu não vou nem tentar. Como que foi pra você esse processo? Então,
Eu não lembro como, mas eu já tinha ouvido falar da Global Youth Mobilization. Acho que desde o ano passado mandaram um e-mail no meu grupo falando que isso existia, ou alguma coisa assim. E aí, todo mês eu olhava para ver se tinha saído alguma coisa naquele site, porque eu tinha achado muito legal a ideia de juntar os 6 maiores movimentos juvenis do mundo para fazer uma ação conjunta, assim. Eu achei genial a ideia. E aí eu assinei a newsletter lá, que é quando você colocar o e-mail para receber, sabe? E aí eu ficava lá esperando, não aparecia nada. Aí um dia eu tava. É uma história engraçada, mas ano passado eu tava em Israel. E aí eu voltei pro Brasil e eu tava meio perdida, assim, porque eu tava mudando de realidade de novo, né? E aí eu falei. E aí meu pai falou pra mim: você deveria olhar para as coisas que aparecem no seu caminho. Então, aquela professora que você não presta atenção, talvez aquela professora seja a oportunidade. Então, as coisas que elas acontecem na sua vida, tipo, ao redor mesmo, às vezes tem uns sinais que você tem que ver. E aí eu achei muito legal essa brincadeira, né, de procurar os sinais. E aí eu tava no WhatsApp um dia e mandaram em vários grupos, assim, que eu tô de escoteiros, esse flyer, né, que era ter o evento Global Youth Summit, você tinha que passar no processo seletivo. Eu tinha acabado de fazer um currículo, assim, para outras coisas. Eu falei, meu, acho que essa oportunidade que apareceu agora, eu já tinha feito o currículo, aí eu só mudei para as coisas escoteiras, que eu não tinha. Quer dizer, eu já tinha colocado as coisas escoteiras no currículo, mas eu coloquei trilhas, coisas mais escoteiras, que você não coloca num currículo de empresa, assim. E, enfim, aí eu tinha que escrever também o que me motivava aí, porque que eu achava que eu ia cumprir uma função boa lá. E, e o legal é que eu faço sistemas de informação, que é o curso de tecnologias, né? E aí a coisa que eu encontrei foi de juntar o escotismo, que é uma coisa que eu gosto muito, com tecnologia. Então, tem vários sites por aí que você pode pesquisar e você pode ajudar da sua casa alguma situação da Covid. Por exemplo, tem uma carta que você pode mandar para os médicos, assim, da sua casa, você escreve, manda para os médicos, e aí a empresa vai lá, imprime e dá para um médico de verdade. Então, estava procurando essas iniciativas, e aí eu acabei descobrindo muita coisa legal. Então, eu queria muito que as pessoas soubessem aquilo que eu sabia para poder aplicar nos lugares delas, assim. Então, eu escrevi essa motivação minha, e aí, no final, deu certo. Fiquei muito feliz. Show, perfeito, muito bom. E pra você, Baden, como que foi? Como que você ficou sabendo? Viu no Instagram? Porque eu vi que a Nacional chegou a postar no Instagram, teve o flyer que a galera disparou. Como que você descobriu o evento? Então, na verdade, eu descobri sobre o evento com a minha assessora, vulgo minha mãe, que ela falou: Ô filho, olha que bacana esse evento aqui, por que você não vai? Aí foi o que você até mencionou, né? Deu aquela insegurança, porque, poxa, era um evento enorme e eu nunca tinha participado de algo nesse nível. Eu também estava um pouco inseguro, etc. Mas eu falei, eu vou, porque, né? Não faz sentido eu deixar de ir por causa de medo. Ridículo isso. Com Aí eu certeza. peguei, me inscrevi, aí foi aquele negócio de assim, né? Me inscrevi, mas não vou não. Provavelmente me inscrevi só pra ir. Aí passei pra segunda, ok, opa. Passei pra terceira e entrei no negócio junto com a Fernanda e eu, meu Deus do céu, eu tô dentro do Global Youth Summit. E nessa questão do preenchimento do Forms, né? Na verdade, esse currículo escoteiro era uma coisa que eu ainda desconhecia, tanto que eu tive que atualizar algumas coisas lá na hora de enviar o currículo, lá na minha ficha 120, etc. E a minha principal motivação foi, além de ter conhecimento e poder representar o meu país e a minha região, né, escoteira, representar aqui o pessoal da Bahia, a região Nordeste, no caso, foi uma oportunidade que eu vi de ter um conhecimento maior, de ver como as pessoas ao redor do mundo estão lidando com a pandemia, de ver iniciativas, me inspirar para poder ajudar a minha comunidade local, quem sabe, né? Se um dia crescer aí, poder ajudar minha comunidade global também, e também para eu poder conseguir enxergar esse momento com outros olhos. Eu tenho uma política de que, assim, mesmo que a situação esteja o mais difícil possível, é importante que a gente sempre tente dar uma olhada para as coisas positivas, porque isso faz com que qualquer situação se torne um pouco mais leve, sabe? Mais difícil que seja, poxa, procura ali uma coisa positiva, um aprendizado que eu posso tirar da situação, etc. E uma coisa também muito interessante, que eu e a Fernanda fizemos, inclusive, foi um Forms, porque assim, né? A gente ia para esse negócio, eu pensei, poxa, foi uma sugestão que eu recebi.
não posso ir lá sem uma informação sobre como estão os jovens aqui no Brasil, né? Então, Legal. eu falei para eu apresentei essa proposta para Fernanda e a gente fez um forms sobre, com algumas perguntas em relação aos jovens, etc. Se você quiser, eu posso até depois apresentar os dados aqui. E a gente conseguiu, assim, um monte de coisa bacana, até mesmo ver como realmente está o jovem durante essa pandemia. A gente pediu para eles darem sugestões do que pode se fazer para melhorar ou amenizar a situação que eles encontram. Então, foi algo incrível. Legal, pô, perfeito, muito legal saber. Claro, além de ter a honra, vocês tiveram a honra de participar, entrevistando, entrando nas salas, como que funcionou a dinâmica do Global lá para quem tá aqui e quer saber. Todos os vídeos ainda estão upados lá no YouTube, vocês podem pesquisar, tá tudo em inglês, já vamos falar do inglês daqui a pouquinho. Mas o que rolou foi que basicamente foram reunidos alguns palestrantes e algumas salas de debate acerca de vários temas. E aí esses representantes de várias organizações, entre elas o Movimento Escoteiro, o Movimento Bandeirante, o Movimento de Jovens Católicos, Jovens Cristãs, teve vários movimentos que eu não lembro exatamente o nominal de cada um deles, e aí entravam nas salas e debatiam. Mas além de participar como vocês participaram, achei muito legal essa iniciativa de trazer as outras pessoas que às vezes não ficaram sabendo do processo seletivo ou que às vezes fizeram o processo e não passaram, porque essas pessoas também têm a oportunidade, tiveram a oportunidade de participar, assistindo as lives, comentando. Os comentários eram toda hora, pelo menos nas que eu participei, as pessoas liam os comentários do YouTube e traziam as pessoas para dentro da conversa também. Então, o evento em si inteiro só teve benefícios. E já a próxima pergunta ligada nessas salas, teve alguma que vocês se identificaram mais? Claro que não dá pra falar que uma foi mais importante do que a outra e tal, mas a gente sabe que sempre tem aquela que se destaca pra gente, no nosso pessoal. Pra vocês, teve alguma nesse estilo? E aí, quem vai primeiro? Vai em frente. Vai o Baden primeiro dessa vez. Bora lá, Baden. Ah, beleza, beleza. Assim, como você disse, né, não tem como dizer que uma foi mais importante que a outra, porque todas as salas tiveram sua devida importância dentro do assunto que elas abordaram e todas foram incríveis. Porém, assim, as que eu mais gostei foram as que envolviam saúde mental, porque foi até mesmo um discurso, eu não me lembro se foi a Cynthia, né, a mãe da Lady Gaga, poxa, que até fez de vela lá no evento, mas falando que a saúde mental é saúde. Não adianta você ter saúde física sem ter saúde mental, tendo o seu mental, o seu psicológico completamente comprometido. E essa pandemia foi uma coisa que afetou todo mundo nessa área, principalmente os jovens. Principalmente aqueles que estão passando ali na fase da puberdade, né, que já é uma fase em si conturbada, sem a questão da pandemia, porque tem mudança de hormônios, mudança de pensamento, etc. E com essa pandemia tudo aumenta. Então, muitas pessoas desenvolveram, até mesmo na pesquisa aqui que eu fiz com a Fernanda, a gente percebeu que muitas pessoas desenvolveram ansiedade, depressão, problemas psicológicos, muitas tiveram que procurar por ajuda, pedir ajuda a especialistas. Então, eu achei que essas sessions foram incríveis, justamente por falar desse assunto, que é uma coisa muito importante e ainda existe um estigma muito grande em relação à saúde mental. Muitas pessoas ainda falam, isso é falta de oração, por exemplo. Não, isso é falta do que fazer. Só que muitas vezes não é isso, é algo que está fora do nosso controle e se a gente não pede ajuda e não se conscientiza a respeito disso, as pessoas acabam sofrendo muito e elas continuam lá sofrendo e a gente fica aqui à toa olhando. Então, eu achei essas sessions incríveis para a gente ter essas discussões e refletir sobre formas de ajudar pessoas. Poxa, por exemplo, uma das sugestões que eu recebi aqui no Forms foi seria muito bacana que as escolas, por exemplo, os colégios colocassem entre as suas aulas momentos com especialistas justamente para ter um debate sobre saúde mental. Lá na minha escola, geralmente esse debate ocorre com a professora de história e é uma coisa incrível que acontece, porque parece que descarrega um peso, assim, sabe? Quando você fala sobre esse assunto, isso até remete a um pouco o discurso de um dos participantes da primeira plenária, foi o Tamara Júnior, se eu não me engano, eu esqueci o nome completo dele. Mas ele falou uma frase que eu e a Fernanda achamos fantásticas e eu creio que todos os outros participantes também acharam bacanas, que foi aquela "It's okay to cry".
está tudo bem chorar, não tem problema chorar. Porque, inclusive, eu senti muito isso, porque eu sou uma pessoa que eu particularmente tenho esse problema de chorar. Às vezes vem um problema, eu tenho a vontade de chorar, mas simplesmente não sai. É meio que uma trava. Então, enfim, as que envolveram saúde mental, para mim, foram as minhas favoritas. Legal, muito bom. E você, Fer, teve alguma? Ou Sim. algumas? Eu gostei de todas, é difícil falar qual eu mais gostei, mas tem aquelas que mais me marcaram, né? Então, a que mais me marcou, as 3 que mais me marcaram foram uma que era sobre refugiados e contava como os refugiados de diferentes lugares e de diferentes etnias diferentes, diferentes, mas enfim, fica, pera, e ficavam eles contavam como era a realidade deles antes, né, de serem refugiados e depois. E a dificuldade que eles tinham de se enturmar e alguns de se inserir na comunidade e como a comunidade acabava sendo muito isolada. Por exemplo, as comunidades de refugiados em um dos países, que eu não vou lembrar agora qual era muito, assim, centrada, não tinha muita relação com as outras pessoas. Então esse tema foi um tema que eu gostei bastante, porque foi com uma realidade, pegou para uma realidade que eu não imaginava que eu ia ter contato nesse evento. Então foi muito legal ouvir, por exemplo, de uma pessoa que era refugiada na Síria e se mudou. Enfim, de várias situações. E também tinha um atleta muito paralímpico, que para mim foi uma coisa muito legal ouvir falar de alguém, a própria pessoa que participou de um evento internacional, assim, né, paralímpico. E, foi muito legal ouvir essas histórias. E também eu gostei muito teve uma session que foi sobre iniciativas da juventude no meio da pandemia. Aí teve uma iniciativa que eu gostei muito, que era dos escoteiros da Croácia, e falava que eles pegaram vários resíduos de grafite, e aí eles formaram lápis de grafite para desenhar mesmo. E aí depois, eles fizeram alguma coisa com isso, eu acho que eles venderam, não lembro exatamente qual era a relação, mas com esse dinheiro, eles criaram um site, assim, que as pessoas podiam, da casa delas, plantar uma árvore numa floresta lá da Croácia, que eu não vou lembrar o nome também, mas que era muito legal, assim, porque mesmo eu na pandemia, sem poder sair de casa nesse momento, eu consigo ajudar com um clique, e aí uma pessoa lá na Croácia vai lá e planta. Então eu achei isso muito legal, assim. Foi um projeto, eu até mandei lá, eu falei assim, nossa, isso tinha que ser feito na Amazônia. E aí eu fiquei muito feliz porque a mulher me respondeu, isso era muito, porque assim, sobre a dinâmica, né, a gente mandava as mensagens. Às vezes eles escolhiam alguém para falar em voz alta, mas era muito legal quando eles te respondiam, assim. E... Já tá voltando. Não, sim, com certeza. A dinâmica foi muito bom e falando das sessões, dos plenários que tiveram, teve um, inclusive, que acho que foi pela WOSM, que quem tava conduzindo, cada sessão tinha alguém que coordenava e conduzia. Teve algumas sobre ativismo digital, e que é um tema muito bacana, porque a gente cai nessa, né, de até que ponto o ativismo digital funciona. Porque tem gente que realmente faz um ativismo digital bem feito e que abraça causas e promove mudanças, e pessoas que às vezes só se escondem atrás do ativismo digital. Porque é muito mais fácil você abraçar uma causa e falar que defende digitalmente e não fazer nada. E onde está o problema disso e tal. As sessões, assim, maravilhosas. A gente tinha até conversado no privado, falei com os dois já antes aqui da Cal, que a gente precisa de alguma coisa parecida aqui no Brasil. Fazer algum evento desse porte, desse nível, trazer talvez nomes de peso, palestrantes brasileiros aqui de peso, porque talvez, o que eu imagino aqui no Brasil, esse evento não foi tão divulgado e não teve uma participação tão assídua de muitos brasileiros por conta do idioma. E aí já vamos entrar nesse tópico para falar rapidinho. Vocês dois falam inglês, né? Vocês acham que seria possível participar de uma oportunidade dessa sem o inglês? Olha, eu acho que assim, o inglês é muito importante, que é a língua que a maioria das pessoas que vão nesses eventos falam. Mas não é o único, porque esses eventos, principalmente que estão relacionados à Organização Mundial dos Escoteiros, né?
O OSNI, Eles sim, têm a ONU é. a Tinha OSNI. várias. Uhum. Ou outras instituições mundiais, eles usam 5 línguas oficiais. Então, você pode saber espanhol, você pode saber mandarim, que eu acho que é um pouco mais difícil, mas você pode saber francês, acho que russo Russo, e mais algum. árabe. E árabe, sim, isso. Então, assim, o inglês, pra mim, foi o que eu mais tipo, mais tive contato pela minha experiência, assim, eu tive o privilégio de poder estudar numa escola que ensinava inglês bem, então eu acabei aprendendo. Eu também tive uma experiência muito boa há pouco tempo. Eu passei numa bolsa para estudar no verão, assim, nos Estados Unidos, então eu acabei treinando o inglês lá. Mas eu sinto que, assim, você sabendo um nível básico de você conseguir acompanhar uma série na Netflix, sabe? Com a legenda lá em inglês, você já vai conseguir acompanhar. E nesse evento foi muito legal porque tinha legenda, então você podia ouvir em inglês, mas ouvir com a legenda em espanhol. Então, isso era bem legal porque traz essa acessibilidade. Mas claro, você tem que saber um nível basiquinho, um nível bom para você entender o que estão falando e você conseguir participar bem também. Mas eu acho que atualmente tem muitas formas de você conseguir aprender, mesmo se você não tiver tantas condições. Por exemplo, o Duolingo, que é um aplicativo que eu uso e eu aprendi um pouco de hebraico. Quer dizer, eu aprendi mais hebraico, porque eu já sabia um pouquinho quando eu era pequena também, mas eu aprendi melhor, assim, e eu fiquei praticando, então, e ajuda a memorizar, é muito bom esses aplicativos. Então, a minha dica aprendam alguma língua, que não seja português também, português e alguma outra língua. E aí vocês vão conseguir participar de qualquer evento, assim, eu sinto. Boa, muito bem. E você, Baden, falava inglês já? Aprendeu só pro evento? Como que foi? Rapaz, então, eu, assim, durante a minha vida, eu nunca, assim, tive um curso de inglês propriamente dito. Geralmente eu tinha, assim, as aulas de inglês mesmo que o próprio colégio proporcionava. Inclusive, mandar um salve aí para os seus professores, professor Vinícius e Maristela e Igor do SESI, e a professora Thalita do Nossa Senhora da Luz, que foram muito, assim, que tiveram uma participação incrível, e tem uma participação até hoje incrível no meu inglês, só que, assim, grande parte do que eu aprendi, eu devo confessar que foi pela internet. Tipo, na minha família, já tem, assim, um histórico de... Não que eu seja, mas já tem um histórico de pessoas autodidatas. Eu tenho duas primas que elas são autodidatas, inclusive elas moram na Inglaterra, elas ganharam bolsa para estudar lá, é algo incrível. E assim, em relação ao inglês por evento, foi o que a Fernanda disse, né? Não era só inglês, também tinham várias outras línguas. Eu percebi que o pessoal mais falou lá foi o inglês. Mas independente de ser em inglês ou outra língua, é importante que assim você tenha um domínio pelo menos intermediário, tanto para você conseguir ouvir, tanto na audição, quanto principalmente para quem ia participar do evento, né, atuar como representante, poder falar. Porque assim, mesmo que você, não adianta você só saber ouvir e lá na hora de conversar com o pessoal e refletir sobre os assuntos, você ficar calado. Até porque você não vai estar representando o seu país, né? Tipo, você não vai conseguir exercer essa questão. Meu Deus, a moto. Tem problema. Enfim, e eu achei também teve essa questão que a Fernanda falou que realmente foi uma coisa muito bacana dessa acessibilidade que eles colocam em outras línguas, né? Porque quebra um pouco essa barreira de ser só o inglês também, com os recursos tecnológicos que a gente tem hoje, as legendas, etc. E é isso. E assim, a questão de saber uma outra língua, a importância dela não se restringe apenas a participar de eventos como esse. Quando você aprende, eu não sou fluente em inglês, eu tenho essa consciência, eu tô vivendo e aprendendo, aquele ditado, mas quando você tem um certo domínio de uma língua, você vê que um leque de possibilidades se abre para você. Então você tem muitas possibilidades de até mesmo ir para outro país, poder estudar, fazer outras amizades, ajudar na sua vida, porque assim, infelizmente, essa é a realidade do brasileiro, a gente não é assim tão instigado, meu Deus, quase não sai, a aprender outra língua, a viajar para outro país. A gente, infelizmente, ainda tem muito essa mentalidade de a gente ficar só aqui, ficar só no Brasil e acabou. Então, é uma coisa que eu acho que precisa ser difundida e que é muito importante para o nosso desenvolvimento aí, não apenas profissional, mas também como
de desenvolvimento pessoal mesmo, sabe? Perfeito, perfeito. E claro, com certeza não desmerecendo a nossa língua, a língua portuguesa, não falando que se você só fala o português, você é menos do que alguém e tal, mas também de experiência pessoal, várias oportunidades da minha vida só apareceram por conta do inglês. Quando eu era um pouco mais novo, quando eu estava no clã, surgiram oportunidades de participar de eventos internacionais em que eu passei em todos os processos seletivos, mas não fui selecionado por conta do meu nível de inglês. E era em outro país, ia ser no Azerbaijão, então tinha que ter um inglês ali minimamente, não fluente como o Baden falou, mas hoje eu estudando aqui em casa sozinho na Netflix, que a Fer falou, perfeito, eu estudo desse jeito, eu pego uma série que eu já assisti no Netflix, então eu sei o contexto e eu coloco para assistir em inglês com legendas em inglês, porque aí é um jeito muito bom de você estudar e tal. E só para deixar de mensagem para vocês que estão em casa, que o escotismo ele existe também no âmbito mundial. Fora do Brasil também se existe. Se você fala espanhol, se você tentar em qualquer oportunidade que seja latino-americana, muito provavelmente você vai precisar saber o básico do espanhol também. Então, abra o seu leque de oportunidades. De novo, não desmerecendo o escotismo local, sou apaixonado pelo escotismo de sede, é o que eu particularmente mais gosto. Só que cada tipo de escotismo tem o seu valor, tem a sua luz. Você ir na sede de sábado é ser escoteiro e é fazer escotismo. Você ir para um evento, num jamboree ou num evento regional, também é ser escoteiro. Você participar de fóruns mundiais para debater mundialmente questões relacionadas à pandemia, como foi no Global, também é ser escoteiro e também é fazer escotismo. E, bom, como o nosso papo já se estendeu um pouquinho aqui, vou deixar cada um deixar uma última mensagem. Podem falar o que você quiser, mandar abraço, beijo para quem vocês quiserem, que o Baden falou que tem uns abraços para ele mandar. Podem, talvez, dar uma mensagem de incentivo para a galera para participar disso aí. Então, fiquem à vontade. Quem vai primeiro? E aí? Então, vai quem? E aí? Joaquim Pô? Tá, vai, eu vou. É que nem quando pede voluntário por oração, né? Ninguém quer. Não, tá bom, vamos lá. Eu sinto que esse evento, ele mostrou pra mim uma coisa muito simples. Eu precisei ir até lá pra perceber. É assim, no evento a gente tinha esse lema que sempre colocavam, que era Think globally, pense globalmente, and act locally. Então, e atue localmente. Porque, na verdade, o que vai mudar de verdade, se você for realmente querer mudar alguma coisa, é mudar o que está ao redor de você. Porque pensa, as pessoas que você gosta, o mundo, as comunidades de que você participa, esses são os lugares que você consegue impactar diretamente. E são esses lugares que, se você impactar, vão ficar melhores e vão poder impactar outros e assim vai indo. Então, eu achei muito legal a abordagem deles de incentivar a ação local, não é só... Bem, globalmente é muito importante a gente pensar no mundo e nas ações que a gente faz como impactando o outro lado do mundo também. Mas o que vai mudar mesmo é a gente agir onde a gente está. E aí, agindo onde a gente está, a gente vai expandindo e conseguindo uma sociedade melhor. Então, meu incentivo aqui, a minha mensagem é assim, é pra gente agir no mais simples nível que a gente conseguir. Se o que a gente conseguir ajudar for escrever uma carta num site e mandar para um médico, sensacional. Os médicos lá, eles estão precisando desse tipo de incentivo. Ou se a gente quer, não sei, se quer ajudar uma pessoa do seu prédio que não pode sair tanto, comprar alguma coisa e voltar, porque você pode, porque você é jovem, então faça. Então, são essas coisinhas pequenas que no final impactam de verdade. Então, e até foi muito legal porque eles deram aquele fundo do Global Youth Mobilization, que é um fundo que vocês podem aplicar, assim, qualquer grupo de jovens pode aplicar, e eles dão bolsas de $500 a 5.000. Então, e aí são ações que podem ser locais. O objetivo é que sejam ações locais. Então, se vocês tiverem alguma ideia, algum projeto, apliquem. Vocês talvez não passem, mas tem aí uma oportunidade muito grande de conseguir. E eu acho que só de tentar já vale a pena. E usando a hashtag lá do evento,
Unstoppable Together. Isso aí, perfeito. E eu queria mandar um beijo também pra minha família, né, que tá sempre aí me ajudando, pro meu grupo escoteiro Havaianava e pro movimento escoteiro, pro movimento bandeirante, pra todo mundo. Beijos. Boa, perfeito. E você, Baden, fica à vontade. Estou mutado. Você fica à vontade agora, Baden. Bom, assim, a mensagem que eu tenho para dizer é que foi o que eu disse um pouquinho mais cedo. A gente tem que sempre tentar levar as coisas, sempre tentar enxergar o lado positivo das coisas, porque tudo fica mais leve. E de fato, se a gente parar para pensar, a gente consegue tirar proveito até os momentos mais complicados. Então, eu acho que uma coisa também que ficou muito marcada para mim e que bateram muito nessa tecla no evento é sobre a resiliência, a bravura e a coragem que o jovem tem. Porque, assim, para estar enfrentando tudo isso que a gente está enfrentando, e aí agora não só os jovens, mas todo mundo, a gente tem que ter muita coragem, tem que ter muita resiliência, porque é um momento difícil e também é um pouco desse termo que a Fernanda falou, Unstoppable Together. Juntos nós somos imparáveis. O ser humano não é um ser feito para ficar sozinho, precisamos de amigos, precisamos de ajuda, precisamos sempre estar nos apoiando uns nos outros para que a gente consiga crescer. Uma coisa que eu também acho muito importante ressaltar aqui é que essas mudanças que a gente quer fazer, como a própria Fernanda disse, elas têm que começar localmente. A gente tem que olhar o nosso entorno, a gente tem que ver o que a gente pode fazer e não ficar olhando apenas para o nosso umbigo, porque é muito cômodo você ficar numa bolha onde a sua vida está tranquila, tudo está bom, e você não olha para as outras pessoas, você não vê a necessidade de outras pessoas, você não pensa o que você pode fazer para ajudar essas outras pessoas. Então, eu acho que esses aspectos são muito importantes. E, além disso, é uma frase que, inclusive, minha mãe fala muito para mim, quem fica parado é poste, a gente tem que ir, a gente tem que se jogar, a gente tem que fazer mudança e a gente tem que ajudar. Antes de terminar, eu queria mandar um beijo aqui pro pessoal do meu grupo. Eu tenho que falar os nomes, né? Porque senão rola ciumeira aí, putz. Mas um beijo aí para todo o pessoal do grupo Cardeal da Silva. Chefe Jamile, chefe Mário, chefe Mor, chefe Azel, chefe Fabiana, chefe Tatiana, chefe Bárbara, chefe Ildebrando, minha querida mãe, chefe Luzia, e a todos os outros que também me ajudaram muito em toda essa jornada. Agradecer à minha família, que sempre me apoia. Agradecer aos médicos que sempre tomaram cuidado de mim, sempre tomaram conta de mim quando eu tive internado em momentos complicados e que, devido aos seus esforços, né, poxa, falando em médico, inclusive, poxa, os médicos agora que estão ali atuando na linha de frente, cuidando do pessoal. Então, queria agradecer a todo mundo que sempre cuidou de mim, sempre me apoiou. Muito obrigado. E se você tem algum sonho, se você tem alguma meta, não desista disso por medo. Vá e consiga, porque você consegue e você é capaz. Perfeito, maravilhosos. Bom, perfeito, muito bem. Já desmutei. É porque eu tenho que desmutar aqui no Discord e ficar de olho no OBS, pra não ficar dando interferência do meu áudio. Mas, gente, muito obrigado por essa oportunidade, por esse bate-papo. Espero que esse bate-papo, se mudar a vida de uma pessoa que ouvir aqui esse vídeo, que vai ser quase que um vídeo podcast, se uma pessoa que ouvir se sentir motivada a começar a participar desse ativismo mais mundial, global, a participar dessas ações, já vai ser maravilhoso. Não tem nada que eu precise acrescentar na fala de vocês, foram maravilhosos. É muito legal ver jovens como vocês participando dessas coisas, botando a cara, fazendo, não sendo um poste, como o Baden falou. Perfeito. Então, só agradecer vocês dois. É isso, pessoal, muito obrigado. Sempre alerta para servir e até o próximo vídeo. Tchau!